Muita gente se perde na hora de mixar bateria eletrônica, principalmente se só tá acostumado a mixar bateria acústica. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como eu penso para fazer esse tipo de mixagem. É o seguinte, galera, eu tenho um projeto aqui da música Fevereiro, do cantor Dude, que eu fiz a mixagem e masterização, e essa música é uma música pop que tem a bateria eletrônica, que é exatamente o que eu vou focar nesse vídeo aqui. Porque muita gente, muitos produtores que vão mixar, muitas vezes se estão acostumados a mixar só bateria acústica, estão acostumados a fazer muitos processamentos, né? Equalização, compressão, gate, expander, saturação, enfim, e por aí vai. Em bateria acústica é mais comum a gente fazer mais coisas. E quando o cara vem com essa mentalidade para mixar bateria eletrônica, não funciona, tá? Porque é um outro contexto, é totalmente diferente. E lembrando que a bateria eletrônica que eu falo aqui não é plugin de bateria que simula bateria acústica. Não é isso, tá? É bateria com som de bateria eletrônica mesmo, som de sample, que é usado em música pop, rap, trap e por aí vai. Então, por exemplo, aqui nessa música, a bateria tem esse som, ó. Bateria de beat eletrônico. É isso que eu tô falando. Cara, nesse tipo de som, os samples já vêm com os timbres quase prontos, entendeu? O que a gente vai fazer na mix é equilibrar eles no todo e encaixar no contexto da música, lapidando o que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, ó. Nessa música tem alguns claps aqui, né? Sons de palma, ó. O que eu fiz aqui é o seguinte, tem dois claps. Um é esse aqui. Mais sequinho, menor e tal, né? E o outro é esse aqui, ó. Como esses dois timbres tocavam juntos o tempo inteiro, eu já agrupei eles e tratei eles como uma coisa só. Então, eu joguei os dois aqui para um grupo que eu chamei de All Claps, todos os claps, né? E ali sim eu fiz um processamento. Primeira coisa que eu fiz, colocar um equalizador básico, tá? Cortando os graves desnecessários aqui para evitar que tenha sobras, porque é uma outra característica muito importante aqui desse tipo de som, é que os samples, cara, quando a gente vai comprar, baixar os samples e tal, eles têm um som incrível, ouvindo solado. E geralmente isso no contexto da música não vai encaixar tanto, porque vai ter sobra de grave, por exemplo, no clap e por aí vai. Então, dependendo do contexto, eu corto mesmo e não quero nem saber, tá? É isso aí. Agora aqui é o seguinte, ó. Pode ver que eu cortei o grave desnecessário aqui para não ter sobra e abrir espaço para o baixo, que é muito presente nessa música, kick, por aí vai, tem bastante coisa grave ali. Então eu limpei aqui, limpei um médio grave também porque tava suando um pouco isso aqui, quer ver, ó? Tava suando um pouco assim, esse som médio, médio grave e tal, que eu limpei um pouco ali pra tirar esse som, tá? E deixar ele mais agudo mesmo, certo? E aí é o seguinte, depois cortei os agudos ali desnecessários, que sobram, né? Que passam do ponto pra não ficar aquele som muito estridente, ardido e tal, que eu não curto, tá? Então eu prefiro limpar ali quando tá com essa característica. E na equalização é isso, só para moldar ali o que eu quero. Compressão eu não usei aqui, tá? Porque nesse tipo de som tem pouca ou quase nenhuma variação de volume, tá? Então a gente não precisa muitas vezes usar a compressão para controlar a variação de volume, porque não tem, na maioria das vezes, certo? Depende de como foi produzido e tal, tem que analisar. Mas é muito comum não ter. Tipo, os samples aqui, ó, se a gente der um zoom ali na onda sonora, olha só, os samples ali são todos iguais, entendeu? No mesmo volume e tal. Então, para esse caso, não preciso usar compressão, só se você quiser o timbre da compressão. Mas na maioria dos casos, não é isso que você vai procurar, porque o timbre da compressão é um tempero ali e tal. Mas a essência mesmo seria controlar a variação de volume, né? E não é necessário nesse caso aqui, tanto que eu não usei.
Aí eu coloquei um outro plugin aqui, que é uma simulação de uma mesa de som, né? SSL 9000J, no caso, esse plugin aqui. Eu comprei na Plugin Alliance, que é baita massa, assim, tem vários plugins muito bons. Essa versão é animal, eu curto muito. E o que eu usei aqui é o seguinte, só adicionei um pouco de agudo ali para trazer um brilhinho a mais. Eu não fiz isso no outro equalizador, porque o outro equalizador ele tem um som mais digital, vamos dizer assim, mais limpo e tal, que eu prefiro para fazer limpezas, né? E depois, no outro plugin aqui que simula a mesa, eu adicionei agudo, porque ele tem um timbre bem legal e tal. Ele equaliza o som de uma forma diferente do que o outro equalizador. Então, para adicionar agudo, adicionar grave e tal, eu prefiro fazer nesse plugin aqui, certo? Fiz isso e depois coloquei um reverbzinho muito curto, que no caso é um reverb ambience. Aqui, ó. Olha só, sem o reverb. Agora com o reverb. É como se a batera tivesse uma sala pequena ali, só para dar um pouco mais de naturalidade pro som. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa aqui. E o reverb que eu usei para isso, no caso, ele tá sendo usado aqui em um canal auxiliar. Então, eu tenho o canal dos claps ali e eu tenho um reverb, um canal só pro reverb, tá? Então foi isso que eu fiz aqui. E aí eu envio o sinal dos claps lá pro reverb. Ele tá aqui no final do meu projeto, certo? Que é aqui, ó. Esse canal com o plugin Exoverb Micro. Muito legal, ele tem alguns presets ali muito bons e tal. Eu usei esse Natural Ambience ali, ó. Certo? E aí, ele ficou com esse som ali. A mesma lógica que eu usei para os claps, eu usei para o kick, que é o outro elemento principal dessa bateria, né? Então aqui, ó, na equalização, eu só tirei o que me incomodava, que era som médio grave ali. Olha só. E coloquei um channel strip da Softube muito bom, que eu tinha comprado recentemente quando eu fiz a mix dessa música, né? E aproveitei para usar aqui. Cara, é muito legal o som desse channel strip ali. Ele é mais vintage, né? Até o visual do plugin é bonito pra caramba e tal. Eu curto muito. E usei aqui esse drive dele para trazer uma sujeira a mais para esse kick. Então, por exemplo, sem o plugin ele tava assim, ó. E com o plugin tá assim. Dá uma sujada boa a mais ali, né? No kick. Não usei reverb aqui, eu só mandei o sinal do kick lá pro baixo para comprimir o baixo toda vez que o kick toca. Mas aí é um assunto para outro vídeo e tal, compressão sidechain, é outra parada. Aqui o foco é a mixagem da bateria, né? E aí depois, na batera, a gente tem aqui o hi-hat, que é o chimbal, né? Eletrônico e tal. Crash e um outro crash aqui também. Então, que são os pratos, vamos dizer assim, né? Então o hi-hat aqui eu fiz o seguinte, ó. Ele tá ali. Também fiz uma equalização ali para tirar os excessos, tá? Não fiquei inventando moda. E coloquei um outro plugin aqui, ó, o Mixbox, só para ficar mudando o pan do hi-hat. Então, sem o plugin tava assim, ó. Totalmente centralizado, né? Se você ouvir de fone ou monitor de referência, você vai sacar bem melhor essa questão do estéreo. Ligando o plugin, o hi-hat vai começar a brincar, a passar de um lado para o outro, certo? Olha só. Isso é algo que eu gosto bastante de fazer no hi-hat. E depende de como você vai usar em cada contexto e tal. Às vezes eu uso mais ou menos, tá? Depende da música e tal, eu vou testando. Enfim, e funciona, né? Nos outros pratos aqui, ó, também fiz equalização para tirar grave e agudo desnecessário. E aqui também, certo? Repara que a curva de equalização, como eu fiz a equalização em cada elemento, pode mudar. Por exemplo, em um prato tá assim. No outro prato, eu fiz a equalização assim. Então depende de cada caso, mas a lógica que eu penso para mixar esse tipo de bateria é essa que eu falei para vocês. Moldar os timbres ali e só colocar os temperos do jeito que eu quero para soar bem na música. E aí com o instrumental ficou assim, ó.
É isso aí, espero que tenham gostado, comenta aí o que você achou e se quiser aprender produção musical comigo totalmente focado em home studio, link do meu curso aqui na descrição, te ensinando a gravar, escolher timbres, fazer arranjo, edição de tempo e afinação de instrumentos e vozes, mixagem e masterização, totalmente focado em home studio, com vários plugins gratuitos. Quando não uso o plugin gratuito, indico o gratuito que você pode usar para substituir o pago. Então, cara, tem muita coisa lá para você aprender, muito massa, aulas novas chegando e você pode aproveitar. Link aqui na descrição, é nóis, valeu e até o próximo vídeo.